Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a preciosa paz do Senhor Jesus em nossos corações. Felizes em chegar na penúltima lição do nosso trimestre, lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. Nós temos visto já alguns grupos de tipos de livros, classificação de livros da Bíblia Sagrada, e agora chegamos neste último grupo, que são as epístolas, que servem para explanar aí o plano da redenção. Nós vimos já os grupos de livros que apontam, os grupos de livros que revelam, os grupos de livro que narram, e agora nós temos esses grupos que explanam, que explicam, esmiuçam doutrinariamente a base da nossa fé. Por isso que o texto aqui diz que formam os cristãos. E também instruem, porque nos trazem muitos conselhos práticos para a família, para o relacionamento entre irmãos, para o relacionamento com autoridades, para o relacionamento com a igreja, formação de obreiros. Então, há uma riqueza muito grande no estilo literário das cartas ou epístolas. A verdade prática diz que elas apresentam instruções vitais, fundamentais, elementares para a compreensão da doutrina cristã e também para a formação dos cristãos. Os irmãos vão ver que a lição foi escrita de maneira panorâmica e o comentarista aponta de maneira resumida, até ultra resumida por causa do espaço, claro, um tópico que resume cada epístola. Você, professor, não precisa então trazer na aula essa informação epístola por epístola, pois isso já está escrito. Com certeza o aluno já tem lido em casa. Para não tornar a aula cansativa, você pode trazer novas informações ou mesmo pedir mais participação dos alunos. Como são livros pequenos, embora sejam numerosos, mas são livros pequenos, dá para a gente fazer até uma análise rápida de alguns deles até ali na aula. Então, já estamos chegando ao fim do trimestre, o aluno já está com uma boa base na bibliologia, já tem outros grupos de livros bem fundamentados na sua mente e agora ele pode fazer uma comparação. Então, é importante que você, professor, traga uma aula dinâmica para que o aluno ele possa se posicionar e perceber que está construindo o conhecimento, tá bem? Nós podemos iniciar a aula chamando a atenção de que não é só no Novo Testamento que nós encontramos cartas. Este gênero literário de cartas também aparece no Antigo Testamento. Nós estamos colocando aí no rodapé alguns exemplos que você pode até citar na aula. Por exemplo, como o segundo livro de Samuel, capítulo 11 e os versículos 14 e 15, nós temos aí um gênero de carta que está aparecendo. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Então, aqui em 2 Samuel 11, 14 e 15, nós temos o registro histórico de uma carta escrita por um rei para um general do exército, visando aqui uma manobra que nós sabemos vai culminar em um grande pecado para a vida de Davi. Então, Jeremias 29, também nós temos ali o registro de uma carta e outros textos que já foram aí citados no rodapé. Então, você pode iniciar a aula mostrando que, ao longo das Escrituras, Deus vai falar algo conosco, revelando o conteúdo dessas cartas, que evidentemente trazem uma aplicação para as nossas vidas. Por exemplo, aqui, nesta de Davi, nós estamos vendo um plano malicioso sendo feito pelo rei e que evidentemente vai lhe gerar uma grande consequência e vai quebrar aí um pouco da sua comunhão com Deus, exigindo um arrependimento, uma confissão de pecado, um quebrantamento mais à frente. Nós também vamos chamando a atenção que essas cartas eram apenas registradas como parte no livro no qual ela está inserida. Já no Novo Testamento, nós vamos ter livros inteiros que serão cartas. Daí a grande diferença e daí o motivo de ser um grupo de livros chamado de cartas ou epístolas. Geralmente divididas em dois subgrupos. As paulinas, que a maior parte das cartas são escritas pelo apóstolo Paulo, não só a maior parte das cartas, como uma grande parcela dos livros do Novo Testamento. Praticamente aí metade dos livros do Novo Testamento são as epístolas paulinas. Isso traz uma grande relevância, porque o apóstolo Paulo, além
de estar escrevendo no modelo de carta, ele também tinha um estilo próprio, muito característico na sua escrita, por isso as epístolas paulinas são também um subgrupo muito estudado das escrituras sagradas. E o outro subgrupo que são as epístolas pastorais, as epístolas ditas universais ou gerais, porque eram destinadas não a um grupo específico de igreja ou de irmãos, mas a toda a comunidade dos crentes da época e com aplicações eternas para nós até hoje. Queridos irmãos, nós temos aí no Novo Testamento também o registro de transportadores das cartas. Essas cartas não eram enviadas pelos correios da época. Geralmente eram transportadas por mensageiros, por irmãos da igreja, e essas cartas eram lidas, geralmente num culto ali para todos os irmãos, e algumas delas ainda circulavam por outras congregações, elas não ficavam paradas. Por exemplo, a igreja de Laodiceia é uma igreja que vai ser muito repreendida pelo Senhor Jesus. Na verdade, nós sabemos que das 7 cartas da Ásia, a igreja de Laodiceia é a que recebe uma carta com um tom mais exortativo. E esse tom de exortação é justamente porque a igreja ela tinha um conhecimento do que era a vontade de Deus e não poderia, de maneira alguma, dizer que era inocente e que estava fazendo algo errado porque não sabia. É importante chamar a atenção que no capítulo 3 aí do Apocalipse nós vamos observar que na sua exortação, o Senhor Jesus fala com esta igreja, não é dizendo que conhece as suas obras e até dizendo a ela que ela, de uma maneira geral, corresse atrás para se arrepender, porque Jesus, no versículo 20, se apresenta como alguém que está à porta e quer entrar, mas precisa aí de uma ação de arrependimento da igreja, né? E o Senhor diz no versículo 19 que ele repreende e castiga todos quanto ama. Mas quando nós lemos essa carta, nós devemos lembrar que em outro momento Paulo escreve uma de suas cartas e aí ele vai dizer, evidentemente, que os irmãos de Laodiceia também estavam recebendo esse texto bíblico de uma das cartas que ele tinha escrevido. Então, queridos irmãos, é uma igreja que não vai passar desapercebida, né? E dentro da comunidade cristã, eu não me lembro agora se é uma das cartas que Paulo escreve a Timóteo ou alguma carta que ele escreve a uma das igrejas, mas no final da carta, naquelas saudações gerais que o apóstolo traz, ele vai se referir aos laodicenses. E aí, se referindo aos laodicenses, significa que aquela igreja também teve acesso a cartas que Paulo escreveu. Então, isso mostra que havia uma ciclicidade, havia um movimento, um transporte por esses mensageiros. Eles aparecem em Atos 15, 22, 2 Coríntios 8, 16 ao 23, Filipenses 2 e 25 e em Colossenses 4, versículos 7 ao 8, como esse último vale a pena a gente citar como exemplo, quando o apóstolo diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Pronto, irmãos, eu achei aqui. Esse aqui eu não tinha colocado no roteiro e achei. É o versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então, por exemplo, esta carta aos Colossenses, Paulo pede que seja enviada à igreja em Laodiceia. Uma prática que era comum naquele tempo, tá bem? Quando nós falamos então das epístolas, eu quero trazer outras informações, além daquelas que já estão na lição, nós temos aí também um compêndio teológico, mesmo sendo livros em termos de escrita curtos, né? Um pouco conteúdo do ponto de vista de quantidade de texto, mas são conteúdos riquíssimos e profundos, haja vista a revelação do Espírito Santo e os temas que são discorridos, mesmo em poucos capítulos, mas há aqui porções reveladas que enriquecem muito a teologia sistemática, né, as bases doutrinárias da fé cristã.
Por exemplo, nós vamos ter aí um tratado escatológico nas primeiras e segunda epístolas aos Tessalonicenses, né? Essas duas cartas aí traz revelações escatológicas muito grandes. Nós vamos ter tratados sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, muito bem discorridos pela revelação do Espírito na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, que a comunidade teológica considera que no Novo Testamento é o livro que desenvolve melhor e mais aprofundadamente a doutrina da salvação. Também vamos ter muito dessa disciplina revelado nas primeiras e segunda carta aos Coríntios. A doutrina de Cristo, a cristologia, vai ser muito bem desenvolvida pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses, né? As epístolas da prisão, como nós bem conhecemos. Enquanto Paulo estava preso, o Senhor, através do seu Santo Espírito, lhe inspira a escrever muito bem sobre a doutrina de Cristo. Também vamos ter muitas coisas sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja, presente aí nas primeiras e segunda cartas a Timóteo e a carta a Tito, principalmente um tratado teológico de orientações para aqueles que desenvolveriam tarefas ministeriais, eclesiásticas. Aqui nós vamos ter recomendações aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, né, muito importantes e que são válidas até hoje, enquanto a igreja estiver na terra. Temos aí a epístola escrita por Tiago, irmão de Jesus, que tem um tratado teológico sobre ética cristã, muito forte, muito veemente. Também conselhos pastorais diversos, né? Conselhos pastorais para a igreja, para a comunidade dos crentes, como as epístolas que Pedro escreve, principalmente para uma igreja que estava sofrendo perseguição, também as epístolas escritas por João, o apóstolo do amor. Por exemplo, João vai se dirigir aos jovens, vai se referir aos pais, vai se referir aos anciãos. Então, é uma epístola que alcança todas as faixas etárias da igreja. Tá bem, queridos irmãos? Outra coisa interessante das epístolas é que elas possuem uma espinha, um esqueleto dorsal, digamos assim. As epístolas possuem um arcabouço, o esqueleto genérico de uma carta, de uma epístola bíblica. Geralmente inicia com uma saudação pessoal, logo em seguida uma ação de graça, um louvor a Deus pela vida daqueles a quem a carta está sendo escrita. Depois nós vemos uma oração pelo bem-estar, né, da igreja de maneira geral, ou daquele irmão a quem a carta está sendo destinada, porque nós temos cartas que foram destinadas a um indivíduo, por exemplo, como carta a Filemon, carta a Tito, carta a Timóteo, mas nós temos aquelas que são escritas a um grupo de irmãos, né, ao grupo da igreja, como a igreja que estava em Colosso, na Galácia ou em Éfeso. Depois vem a mensagem principal, que vai ser desenvolvida e esmiuçada, e aí onde entra a revelação teológica da coisa, propriamente dita. E por fim aparece aí uma bênção, que pode ser mais esmiuçada para aquele grupo de irmãos. Por exemplo, a carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo vai lançar agradecimentos a uma lista extensa de irmãos, é algo muito bonito, e por fim a assinatura daquele que está escrevendo. Por exemplo, Colossenses 4, Paulo encerra dizendo que a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Então aqui ele assina a carta deixando a marca dele. Também nós vamos ter, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, quando Paulo começa escrevendo, veja a saudação que ele faz àquela igreja. Isso é importante mostrar aos alunos, como eu disse aí no primeiro verso, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Aqui seria a saudação pessoal. No verso 2, ele já entra na ação de graças. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm. Então aqui ele vai agradecer a Deus pela vida da igreja, por ser uma igreja que tem uma fé que coaduna com obras, e aí alegra o coração de Paulo ao ver uma igreja madura servindo a Deus, dedicados a Deus e dedicados uns aos outros. Outro exemplo, quando nós vemos aí a carta aos Gálatas, ele inicia: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem, mas por Jesus Cristo, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai
e da nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e aí no verso 5 ele diz, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Então observe que inicialmente sempre havia este louvor. A carta que Paulo escreve a Tito, ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele mostra qual é o motivo da carta, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. No verso 4 ele direciona a Tito e lhes dá a saudação, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Salvador, estejam com você. Lá no capítulo 3, no verso 15, ele encerra, todos que estão comigo mandam saudações a vocês, dê saudações àqueles que nos amam na fé. Então essa é, geralmente, a estrutura básica das epístolas. Como maneira prática, você pode escolher alguma outra epístola e pedir para o aluno destacar de maneira rápida, dividir em grupos. Olha, tu vai ficar com 2 Timóteo, tu fica com Filemon, você fica com Gálatas. Você pode fazer isso de maneira sintética na aula para promover a interação do aluno e pedir que ele encontre naquela epístola onde está a saudação, onde está a assinatura, onde está a ação de graça e destacar até qual é a mensagem central. Isso também você pode utilizar buscando aí uma Bíblia de estudo. Existem várias. Você pode, de maneira resumida, fazer a pesquisa e trazer para a aula qual é o ponto central de cada epístola, qual é o objetivo da sua escrita e pedir na aula para que o aluno pesquise dentro da epístola a referência bíblica em que aparece aquele assunto, tá bem? Por exemplo, Tessalonicenses, Paulo escreve para alegrar o coração da igreja em relação à volta do Senhor Jesus. Por quê? Haviam dois problemas ali. Haviam aqueles que não queriam trabalhar, porque diziam, olha, já que Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou formar uma profissão? Para que eu vou me apegar às coisas daqui? E há outros que diziam, olha, mas já se falava tanto que ele ia voltar, e já se passaram esses anos e ele não voltou, e os irmãos estavam perdendo o fervor da bendita esperança. E aí ele escreve para tratar dessas problemáticas. Tessalonicenses, são duas cartas pequenas, você pode pedir para o aluno pesquisar os versículos ou os versículos bíblicos que vão tratar dessa temática. Isso deixa a aula mais empolgante, os alunos participam e constroem o conhecimento junto. Outra coisa importante nas epístolas é que nós vamos encontrar uma grande quantidade de citações diretas ou indiretas do Antigo Testamento. Isso mostra que os apóstolos eles tinham uma excelente base, um excelente fundamento doutrinário em relação ao Antigo Testamento. Não só Paulo, tá bem? Uma curiosidade é que apenas Filemon e as primeiras e segunda cartas de João não trarão nenhuma citação direta ou indireta do Antigo Testamento. Mas, por outro lado, todas as outras cartas, paulinas ou gerais, trarão essas citações. Só para os irmãos terem ideia, de citações diretas de versículos, de textos bíblicos do Antigo Testamento nas epístolas, nós temos mais de 300. E alusões, citações indiretas, literalmente são milhares delas já detectadas por teólogos, estudiosos, eruditos. Então, a construção doutrinária das epístolas está amplamente fundamentada no Antigo Testamento. E aí é importantíssimo porque vai se fazendo um elo, um link, uma ligação perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento explicando o Antigo. Tá bem, queridos irmãos? Uma outra coisa importante é que os discípulos apóstolos vão resgatar também muitos ensinamentos do próprio Evangelho. Ensinamentos do próprio Senhor Jesus vão ser resgatados. Por exemplo, João, nas suas epístolas, vai resgatar muitas informações de Jesus quando ele escreve lá o Evangelho. Então, estou colocando aí no rodapé, por exemplo, alguns temas que João cita nas epístolas e que são citados no Evangelho escrito por João, como, por exemplo, luz, água, sangue, o resgate que o Senhor Jesus opera em nossas vidas. Não só o evangelista João, como você está vendo aí no rodapé, mas também o apóstolo Tiago vai trazer na sua escrita informações que são condizentes, similares e citações até diretas daquilo que o Senhor Jesus ensina nos evangelhos. Estamos colocando aí no rodapé alguns textos. Tiago vai reafirmar a importância de nós
lidarmos bem com diversos assuntos. Por exemplo, ele vai exortar quanto o perigo dos ricos não entrarem no reino dos céus por causa do apego às riquezas. Estamos colocando aí o texto, não é? A verdade de que os humilhados serão exaltados. Isso é também um tema que o Senhor Jesus cita lá no Sermão da Bem-aventurança. A alegria, a esperança, o ânimo que nós devemos manter diante do sofrimento, sabendo que ele é passageiro e aponta para um galardão eterno. Isso também vai ser citado pelo Senhor Jesus lá em 24 em Mateus. Então, esses versículos bíblicos vocês podem comparar. O texto que é fala direta do Senhor Jesus no Evangelho, escrito por Mateus, por exemplo, não é só para citar Mateus, e o texto bíblico do ensino de Tiago, onde ele desenvolve esse conceito teológico à luz, claro, do que ele já conhecia dos evangelhos. Então, podemos dizer que as epístolas têm uma riqueza tremenda doutrinária, uma riqueza teológica e uma riqueza devocional prática para as nossas vidas. Então, você, professor, pode trazer uma aula riquíssima dentro aí das epístolas e também pode trazer temas gerais que elas trazem e traduzem e explicam. Não só os que a lição já cita, como outros que você pode explicar. Por exemplo, você pode pesquisar rapidamente como a volta de Jesus é apresentada nas epístolas. E aí, Pedro vai falar sobre a volta de Jesus, João vai falar sobre a volta de Jesus, Paulo vai falar sobre a volta de Jesus, Judas vai falar sobre a volta de Jesus, e você, professor, pode trazer aí um conjunto de citações de versículos de várias epístolas e trazer esse resumo para o seu aluno, ou pedir que o aluno pesquise como tarefa de casa nessas epístolas como esses temas aparecem. Só para dar um exemplo, mas você pode trazer muitos outros. Que Deus te abençoe e que esta lição seja uma bênção em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.